Uma coisa complicada na discussão sobre arte é quando um monte de gente começa a soltar um monte de termo nada a ver e isso acaba complicando um pouco a situação, né? Você tá falando termo pós-horror, né? É isso aí, esse é o tema do nosso vídeo hoje, aliás, o último de 2025, então roda a vinheta. Cara, vamos lá, a gente está entrando aí num terreno que já não é novo, né? Quando saiu aquele artigo do The Guardian que na época fez seu barulho, teve quem defendesse, teve quem atacasse e tal. Nós, obviamente, não ficamos do lado, né, de quem defendeu. Isso aconteceu em 2017, né? Já rolou muita coisa de lá para cá. E em 2022, o mesmo Steve Rose, no mesmo The Guardian, lançou um artigo meio que tentando se explicar o porquê jogou aquele termo, o que ele queria dizer, meio que falando fui mal interpretado, só que o texto de retratação, ele não foi lá muito bem sucedido, porque ele entrou em várias contradições também, e meio que tirou dele da reta de alguma forma e, por outro lado, também corroborou o que ele tinha falado antes, né? Então, fica um pouco difícil levar a sério esse tipo de coisa, né? E quando eu falei que complica, né, a análise da arte, quando se começa a vir com muitas denominações, né, e a primeira coisa que a gente pensa, né, na música, né, principalmente o metal, né, que tem inúmeras gavetinhas ali para colocar as coisas, não é necessariamente, talvez não seja necessariamente o termo, né, mas talvez seja a fundamentação desse termo, né, e o que o Steve Rose fez em 2017 foi justamente trazer certas características para uma nova, não uma nova vertente, mas uma nova onda de filmes de terror que vinha acontecendo naquele momento. É claro que ah, meio que capitaneada pela A24, com essa galera nova, né? Robert Eggers, Ari Aster e por aí vai, mas colocando valores para esses filmes como se esses valores fossem um tipo de coisa nova pro terror. E de forma alguma eles são, né? Já tem inúmeros casos para a gente trazer aqui e discutir isso, né? O que é o pós-horror, né? Segundo a própria pessoa que cunhou esse termo. Uma das coisas que me chamou a atenção relendo esses textos hoje é que em determinado momento quando confrontado a respeito dos filmes que já haviam explorado esses recantos mais, como se diz, mais sutis, né, do terror, e para quem não sabe o que é pós-horror, tá? Segundo Steve Rose, é aquele tipo de filme que apela não para o medo do monstro, mas para medos mais, digamos, universais, mais humanos e mais mundanos. Isso simplificando muito, tá? Ou seja, né, não tem mais sentido as pessoas terem medo de um vampiro ou de um lobisomem, né? Isso precisa estar fundamentado em outros medos, né? Em outros temores, né? Não que esses monstros tenham perdido a validade, não. A gente está sempre comentando, inclusive, o Alan Moore no Monstro do Pântano, que fez um lance com lobisomem lá no arco do gótico americano, que é fantástico, Uhum. né? Então aquilo já seria um pós-horror nos quadrinhos Sim. em 1980 e tralalá. Só que assim, quando o criador desse termo equivocado, ele é confrontado com essas características, fala, porra, mas o Bebê de Rosemary, sabe, faz parte de uma trilogia que tinha muito mais a ver com a paranoia urbana, com um lance muito mais intimista, muito mais, sabe, profundo do que a ameaça de um culto demoníaco, né? O Exorcista, a mesma coisa, né? Acho que a gente vai até voltar, é até necessário falar do Exorcista ao longo desse papo aqui. Ele fala, ah, não, mas isso estava dentro de um grande sistema de estúdios, né? O que está acontecendo agora na 24 é um movimento muito mais independente. Só que isso também ignora, cara, por exemplo, o próprio cinema independente norte-americano, da qual o George Romero Sim. é uma cria. E não é porque existe um monstro clássico, um monstro, assim, claramente definido, um recorte de ameaça, de terror ali, que as questões do propalado pós-horror não estivessem lá também, porque não é simplesmente o zumbi o monstro, né? Dentro daquilo que o Romero estabelecia. E o próprio vampirismo
que o mesmo Romero explorou em Martin, né? Então você vê que a gente está entrando num terreno assim, que de uma certa forma ele é nebuloso, mas o que a gente pode falar, pode cravar logo no começo é falar, esse negócio de pós-horror não tá com nada, né? Não, assim, voltando um pouco, como você falou, né, a questão do metal, tal, quando a gente está falando de arte, pelo menos no começo, o normal você tem uma grande produção artística e posteriormente você faz uma análise dessa produção e eventualmente você pega alguns exemplos similares entre si e vai colocando nas caixinhas. Porém, tem que ser isso é feito mais por questões didáticas ou, se a gente for falar de questões de mercado, por uma questão mais de categorização. Então, você vai na locadora, bem cringe, né? Falar agora é minha locadora. Mas, por exemplo, você vai na locadora, o fato de você ter lá categorias lá, terror, não sei o que, Netflix, você tem lá as categorias terror, comédia, não sei o que. Isso é uma necessidade mercadológica, de você, como consumidor, achar aquele produto. No caso aqui, a gente está falando, especificamente de filmes. No caso de análise artística, você tem um caráter didático aí. Então, você pega Faroeste. O Faroeste, ele tem vários tropos ali. E não quer dizer que, às vezes, um filme que não respeite esses tropos não seja Faroeste. Aí já tem uma coisa além de uma designação mais formal. E outra coisa, que aí é uma crítica minha, quando você categoriza muito qualquer vertente artística, que a partir do momento que você coloca determinada obra de arte em uma caixinha, você automaticamente já limita a possibilidade de leitura dessa própria obra de arte só pelo fato de ter colocado aquela caixinha. Então, por exemplo, se eu chego para você e te mostro o filme Fonte da Vida, do Aronofsky, e falo, é uma ficção científica, isso daí já vai fechar a sua possibilidade de leitura de uma forma. Se eu falar, olha isso aqui, sei lá, Solaris, se eu falar, não é ficção científica, também vai fechar a sua capacidade de leitura. Do mesmo jeito, se eu falar que vai fechar. Então, assim, quando a gente fala de arte, é muito complicado a gente fechar nessas caixinhas, porque você acaba transformando essa arte muito mais em um design do que necessariamente uma obra de arte. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto, normalmente, os próprios artistas, pelo menos aqueles artistas que estão muito preocupados em simplesmente fazer a obra de arte, eles não estão preocupados nessa categorização. Talvez posteriormente eles se preocupem mais, por exemplo, o Friedkin falando que Exorcista não é terror, né? Mas aí, é claro, é uma preocupação muito mais por questão de status, tal, e beleza, enfim, faz parte do jogo. Mas qual que é a questão aqui? Eu lembro uma vez a minha esposa, a Tabata, o TCC dela foi um documentário sobre rock progressivo no Brasil na década de 70. E ela entrevistou o Ney Matogrosso, falando, né, vocês consideravam rock progressivo, tal, na época dos Secos e Molhados, tal, ele falava, a gente fazia, eu não sei definir o que era, talvez era mais próximo da Tropicália, tal, mas assim, a gente produzia. Então, assim, o artista mesmo, ele não tá tão preocupado em qual caixinha ele vai se encaixar. Agora, indo especificamente para a questão aqui do Steve Rose. Eu fiz um vídeo anos atrás no Formiga Elétrica falando especificamente desse artigo, então tá aí o link se você quiser conferir. Mas, enfim, qual que é a questão aqui? Além de tudo que você falou, ele, no próprio texto, ele cita exemplos de filmes antigos que se enquadram exatamente nos argumentos dele do pós-terror. Só que isso é uma coisa que eu tenho muita preguiça de ler o Steve Rose, porque a minha preguiça de ler ele é porque ele é um cara preguiçoso. Porque um dos argumentos dele, que você falou, mas você tinha... por exemplo, o Bebê de Rosemary, o Exorcista, tal, filmes de estúdio com grande orçamento, e os filmes de agora não. Aí o que eu fiz? Eu peguei o orçamento de vários filmes, inclusive alguns que ele citou, e eu fiz a correção para a inflação. Os dados que eu vou falar agora aqui, pessoal, é de acordo com uma correção inflacionária de 2023, que foi quando eu peguei esses dados, tá? Mas, enfim, ele fala do Ao Cair da Noite, é o principal filme que ele pega como exemplo para didatizar o que ele quis dizer com pós-terror. O filme, ele custou 5 milhões de dólares. Aí você fala, poxa, beleza, é um orçamento minúsculo quando você pega a questão de Hollywood. Aí ele fala, tá vendo, isso aqui é um exemplo de pós-horror porque ele foi um filme com baixo orçamento. Só que daí quando você pega Repulso ao Sexo, de 65, do Roman Polanski,
corrigido pela inflação, ok? Corrigido pela inflação, o filme custou menos da metade do Ao Cair da Noite. Menos de 2,5 milhões de dólares. Quando você pega o Martin, que você citou, do Jorge Romero, de 76, corrigido pela inflação, não chega nem a 350 mil dólares. A Noite dos Mortos-Vivos, que, embora tenha a questão do zumbi e tal, você tem um fator social ali. Embora esteja nas entrelinhas, mas você tem um fator social lá. Filme de 68, 800.139 dólares. Então, assim, isso, lembrando, corrigido pela inflação. Então, se esses filmes fossem produzidos na mesma época que Ao Cair da Noite, e aqui eu não estou falando mal do Ao Cair da Noite, a questão da qualidade não entra aqui nesse papo. Todos eles custaram muito menos que a metade do orçamento do Ao Cair da Noite. Então, esse questionamento dele cai por terra. Então, qual que é a minha intuição aqui? Falando do Steve Rose e tal. Primeiro, quando você tem um crítico querendo dar um novo nome a algo, ele quer, de certa forma, se aparecesse pro Bepor. Porque quando você coloca o prefixo pós em algo, pós-modernismo, não sei o quê, você está querendo dizer que há um rompimento de tudo aquilo que foi produzido antes e agora está numa nova era. E ele foi o gênio que percebeu isso, né? Uhum. E não, tudo que ele fala que é considerado pós-horror, então, você não tem um monstro clássico, você não tem um jumpscare, é muito mais voltado por questões sociais, psicológicas, é um baixo orçamento, tudo isso você já tinha em outros filmes. Eu não vou nem entrar em literatura, quadrinho, vamos ficar só focados no cinema, que é o tópico de discussão. Você tinha isso no cinema da década de 60, no cinema da década de 70, obras anteriores também, e aqui, de novo, poxa, a gente está falando de filmes do Jorge Romero, a gente está falando de filmes do Roman Polanski, então a gente não precisa ir em algo super underground, independente, para achar exemplos que contradizem o que Steve Rose diz. Você pega exemplos de filmes famosos, de diretores famosos, que já contradizem ele. Mas aí eu pego uma coisa que, aí eu não sei se você vai concordar comigo, que a gente nunca chegou a conversar sobre isso. O que acontece? Vamos pegar os filmes que umas pessoas dizem ser pós-terror agora da atualidade. Filmes que lidam com questão social, questão de racismo, questão de machismo, enfim, N críticas. A diferença desses filmes para filmes anteriores é o quê? É que essa nova leva, muitos deles, não todos, mas muitos deles, essas questões estão dadas de maneira muito mais explícita do que nos filmes antigos. E quando o Steve Rose fala, esses filmes de monstro, tal, não sei o quê, ele está esquecendo uma coisa muito importante. Não só sobre leituras possíveis de arte, mas sobre uma própria característica de arte, que é a questão de metáforas, questão de analogias, questão de alegorias. Então, assim, o que me impede de fazer um filme de vampiro, onde o vampiro é a representação de alguma questão psicológica da pessoa, alguma questão social da pessoa? Então, você pega o próprio Romero no A Volta dos Mortos-Vivos, você tem lá um zumbi, mas fica muito claro o papel social dos zumbis daqueles personagens ali. Só que ele usou o zumbi como essa grande alegoria. Será que eu tenho que, mesmo que ser explícito? E aqui, de novo, não é porque eu estou falando de que vários filmes novos aí que são considerados pós-horror, eles são mais explícitos nos seus temas, isso não necessariamente quer dizer que eles são de uma qualidade inferior ou ruim. De novo, qualidade acho que não entra aqui no nosso papo. Mas, por exemplo, você pega algum filme do Jordan Peele, a maioria deles, nos primeiros 5 minutos do filme, você já sabe sobre o que é o filme, ele grita a crítica dele. E, novamente, eu não estou entrando aqui na questão de qualidade ou não é mérito ou não estou entrando nisso. Mas está muito explícito, coisa que em filmes mais antigos você tinha várias possibilidades de leitura, dentre elas essas questões. Aí você pega, poxa, você tem muita discussão, por exemplo, da população trans hoje em dia, tal, essa questão de gênero. E, cara, você pega o Inquilino do Roman Polanski, que lida com uma questão de paranoia e tal. E assim, eu não tô falando da figura do Roman Polanski, que a figura do Roman Polanski é super problemática. Vamos falar da obra, O Inquilino, em que ele atua, né? O personagem do Roman Polanski, no final, ele se veste de mulher. Olha que leitura fascinante. E, pô, a gente tá falando o quê? A gente tá falando da década de 70.
cara, olha a coragem de um filme desse, colocar esse tipo de tema ali, e é um filme que você pode pegar hoje, você vai ter novas leituras por essas questões atuais dos dias de hoje. Sendo que se fosse um filme produzido hoje em dia, provavelmente estariam mais explícitas essas questões. Porém, ao mesmo tempo, você teria uma pobreza de leitura um pouquinho maior. Então, talvez, o Steve Rose, primeiro, quando ele fala essa questão de monstros, tal, tudo mais, o pós-terror, ele não lida com essa questão dos monstros clássicos. Isso é uma pobreza interpretativa gigante dele, porque a própria palavra monstro, ela deriva de monstrum, que é justamente mostrar algo, revelar algo, mostrar algo que está encoberto. Então, você usar às vezes um monstro, seja um monstro clássico, tipo um lobisomem e tal, ou seja lá qual vai ser a formatação de monstro da obra, você utilizar um monstro para revelar algo que pode ser uma questão social, pode ser um preconceito, pode ser N coisas que são questões atuais ou não, você usar o monstro faz muito sentido na obra de arte. Então, quando ele fala isso, você fala, bom, beleza, esse cara ele não sabe interpretar, para ele precisa ser a obra explícita mesmo. E quando ele faz o texto de retratação que você falou, pela qualidade do texto dele, pelos argumentos dele, é justamente isso. É um cara que não sabe interpretar, né? Exato. A gente vai, inclusive, deixar os links aí dos dois textos na descrição, caso você ainda não tenha lido. Mas eu acho que é importante falar também, cara, de uma característica muito marcante aí dos nossos tempos aí com internet e tudo mais, que faz parte, que resvala aqui no termo do Steve Rose e na adoração que existe por trás de uma grife como um estúdio A24. Uma coisa que me parece que fica muito clara no texto do Steve Rose é que, sabe aquele lance de que as coisas que são meio que um senso comum, meio que um consenso que são muito boas, elas acabam gerando ranço em uma galera aqui? E é exatamente isso que parece, né? Parece que ele quer demolir, sabe? Quer aparecer com uma iconoclastia que despreza, de fato, a verdadeira qualidade, né? E as bases para esse suposto pós-horror que estão aí, né? E quando eu falo aqui essa questão de adoração em torno da A24, eu não estou falando que eles só produzem filmes ruins, claro que não, eles têm vários filmes bacanas, né? E eu até acho, cara, que você pegar um filme como A Bruxa e chamar de pós-horror é você desprezar inúmeros outros exemplares, até da própria, não da cinematografia norte-americana, ele fala da inglesa também, né? Porque você tem inúmeros filmes, sabe, que envolviam essa questão da bruxaria e tudo mais. É claro que o Eggers eleva o nível, ele faz um filme que ele é muito mais sobre a condição feminina do que sobre uma ameaça sobrenatural pairando ali e colocando pessoas em risco. Mas eu também acho que dentro do corpo dessa análise dele, parece que ele se interessa muito por obras que a maioria da galera vai falar que não presta, entendeu? Que existe um grupo seleto que chancela isso de alguma forma. Isso é muitíssimo perigoso, porque isso enviesa. A visão dele já é super enviesada, né? Então você tem um público altamente influenciável que vai ler aquilo e fala, nossa, tudo que vier do Eggers, da A24, é maravilhoso. E não é assim, né? Eu costumo dizer que, assim, gosto de todos os filmes do Eggers, Nosferatu já não gosto tanto, mas eu acho que ainda assim, ele vale a pena ser discutido, ele tem coisas muito bacanas, mas a mesma A24, nesse afã e puxado por esse, sei lá, por essa corrente de fãs aí que fala, não, pós-horror e tudo mais, ela lança filmes que somente tentam parecer mais espertos do que realmente são, né? Um deles é o Midsommar, que eu acho um filme bacana por um lado, por outro eu acho que ele é um filme, é um Homem de Palha esvaziado, que é brincando aí, fazendo ironia, é um pós-horror de 50 anos atrás, né? Sim. O Homem de Palha é um filme maravilhoso, cara. E assim, falar, não, vou fazer um novo Homem de Palha, né? A culpa não é nem do cineasta, sabe? Eu acho que isso é o verniz, é o marketing que vem de alguma forma. O Herege, cara, que teria tudo para ser um filme maravilhoso, um filme, assim,
para usar um termo gringo, um groundbreaking do terror. E não foi, justamente por isso, porque a partir do momento que você tem alguém colocando esse selo pós-horror, parece que uma galera fala, não, eu quero fazer pós-horror, né? E acaba saindo um pastiche, acaba saindo algo meio vazio, tá? A gente podia aqui ficar horas falando dos filmes da A24 que a gente gosta, tá? Tem vários, tá? Mas tem muitos que a gente não gosta, justamente porque a gente acha que o problema é esse marketing, né? É esse verniz que criou-se em torno dos produtos dela, de terror, a partir do artigo do Steve Rose. E eu vou mais além, cara. Você pega, assim, filme de monstro clássico, hoje ganhando novas leituras, né, com a possibilidade da gente ver, rever, escrever, a gente que escreve também, a gente está sempre revivendo e regurgitando, maturando novamente esses filmes aí. Um deles, por exemplo, é O Vampiro da Noite, com o Christopher Lee, que é o primeiro Drácula da Hammer. Cara, ninguém fala, né? Pelo menos não vejo ninguém comentando que pegou-se o vampiro para discutir outras coisas, não só a questão da liberação sexual, mas ao transportar essa história para uma região da Alemanha e colocar águias ornamentando o castelo do vampiro, eu não preciso falar qual é o simbolismo que está sendo discutido ali. E ainda vou falar mais, a Hammer ainda produziu coisas que são geniais para sua época, que se fosse lançada hoje, elas iam estar, sabe, ganhando esse status de terror, oh, nossa, não sei o que lá, mas esses produtos, por causa do tempo, né, que eles já têm aí, pela época que eles foram produzidos, eles são desprezados. Quer ver Sister Hyde, da Hammer, cara, que reinventa a história do médico e o monstro de um jeito que é muito original, cara, que assim, eu não consigo pensar em nenhuma releitura. Talvez o professor aloprado do Ed Murphy, né? Brincadeira. Eu não consigo pensar em nenhuma releitura do Médico e o Monstro, cara, tão fantástica quanto foi o Sister Hyde. Não, e, cara, você falou uma coisa muito certa, e além disso, o que permeia, né, aqui também, como você falou, né, do grupo do fanzocas, né, da A24, tal, camiseta xadrez, tal. Eu tenho camiseta xadrez também, mas... Camiseta não, camisa. Camisa. Mas, cara, existe muito também preconceito com algumas coisas. Então, por exemplo, você falou da Hammer, cara. Aí, recentemente, eu fiz um vídeo falando de todos os filmes da saga Frankenstein da Hammer. Cara, você pega a Frankenstein Criou a Mulher, que é o quarto ou quinto filme, agora não acho que é o quarto filme, se não me falha a memória. Cara, é um filme que se você pega, cara, assim, primeiro que é um ótimo filme, excelente filme, pra mim tirando o primeiro, e olha que tá pau a pau, é o meu favorito da série. Cara, tem tanta coisa pra você discutir ali, tanto na questão de linguagem cinematográfica, mas até de questões, cara, cara, dá pra você discutir feminismo com esse filme. É fantástico, ele tem várias camadas, porém, você pega, quarto filme de uma franquia, Frankenstein, não sei o que tal, o pessoal já acha que é tranqueira. E às vezes não entende que existe uma possibilidade de leitura desses filmes que a criatividade rolava solta, a liberdade era tanta, que, cara, não é porque às vezes tem um efeito especial tosco, não sei o que lá, tal, ou tem um monstrão, que você não possa fazer leituras interessantes. Aliás, tem vários, às vezes até tem uns filmes que meio que são tranqueira, que você pode fazer leituras interessantes. E você falou da questão, né, o Midsommar ser meio que um homem de palha vazio, qual que, às vezes, é a minha percepção de alguns filmes novos que são aí encaixados aí no pós-terror? É que antes a leitura e a discussão vinha depois da obra. O que aparenta ser a discussão, o que acontece agora? Agora parece que o cara tem a discussão na cabeça primeiro, o artista, e ele vai fazer o filme em cima disso. Só que qual que é o problema? Fica tão explícito, às vezes, essas questões, que daí quando você tenta decantar a obra, não tem mais nada para decantar. Porque tudo já está nessa primeira camada, entende? Então, é claro, novamente, não são todos, né? Os filmes recentes, obviamente, tem muitos filmes recentes que são fenomenais, incríveis, que a gente gosta. Porém, às vezes, quando você pega alguns outros exemplos, você vê que, já sei o que aconteceu aí. O cara, ele quis fazer parte do grupinho
antes de ter o que falar, né? Ou melhor, ele quer falar algo e ao invés de ele fazer uma obra de arte, parece que ele faz uma carta, né? Uma carta aberta, trajada de obra de arte. E daí, quando você não tem esse significante para decantar, aí é como você falou, cara, fica algo vaziozão mesmo, né? Parece que o cara, ele quer que a obra dele seja mais importante pela pauta do que pela obra de arte em si, né? Exato. Não, e isso também, cara, é uma via de mão dupla, porque do lado de cá da tela também acontece, porque às vezes você vai reclamar, pô, eu não gostei de tal filme por causa disso, 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 aí a pessoa, não, mas você não viu que é sobre feminismo, você não viu que é sobre racismo, você não viu não sei o que lá, o cara vai discutir a pauta, ao invés de discutir a qualidade, né? Então a gente vê muito isso, né, de alguma forma, né? Isso não é um privilégio do terror, tá? Isso acontece em vários níveis aqui. Mas se não ficou muito claro, né? Não sei se todo mundo que está assistindo a gente, sabe, estava de alguma forma familiarizado ou familiarizada com o termo pós-horror, né? Vamos meio que separar, né, o joio do trigo aqui e falar que o que isso quer dizer, o que isso supostamente quer dizer é aquele tipo de terror que apela para coisas mais profundas, né, dos nossos medos e tal. Então, o filme, sei lá, muito mal comparando, é procurar, sei lá, aquelas metáforas, a metáfora de violência sexual em Alien, por exemplo, né? E falar assim, ó, Alien não é sobre um monstro espacial que sabe, tá barbarizando geral. Não, é um filme sobre violência sexual, porque tem a questão da cabeça da criatura que parece um falo e tudo mais. Mal comparando, tá? Então, ou seja, os significados eles são muito mais profundos do que a própria ameaça sobrenatural, o próprio assassino que está correndo atrás de alguém e por aí vai. Nesse sentido, a gente precisa elogiar um filme recente, que é o Faça Ela Voltar, inclusive entrou há pouco tempo no catálogo do HBO Max. É um filme que tem uma preocupação, existe uma ameaça, obviamente, que é bárbara, coloca vidas em risco, né? Não vou falar qual que é a natureza dela, mas claro, é um filme de terror, então ele tem que ter isso. Só que isso está muito bem fundamentado dentro de um drama familiar que qualquer pessoa pode se relacionar de alguma forma. E aliás, eu vou me permitir fazer uma defesa assim, um pouco mais longa desse filme, porque aquilo que faz você temer no filme, em primeiro lugar, é exatamente isso. É a separação de dois irmãos, que o filme já foi hábil para mostrar pra gente que ó, eles são unidos, né? Um precisa do outro, né? Eles se gostam, né? Existem outras coisas a serem discutidas ali, mas primordialmente é isso que está lá. Então, você se importa primeiro com isso para depois você pensar, tá, o que mais tem, né? E eu acho que isso é muito conveniente hoje, porque são cineastas, né, o Daniel Michael Philippou, que já tinham feito o Fale Comigo, que também é um filme bem bacana, só que o Faça Ela Voltar eu acho que eles deram um passo além, que é uma lição que o Exorcista nos deu, porque eu acho que são contextos parecidos, tá? Se hoje você não tem dificuldades em assustar as pessoas com determinados tipos de ameaça, você precisa apelar para coisas mais profundas, né? E menos evidentes. O Exorcista, ele, apesar de ter sido feito 50 anos atrás, ele é um filme que pegou uma plateia assim que não queria coisas fantasiosas, era um momento de muito ceticismo, de muito cinismo até. Então por que ele funciona? Porque ele se torna um fenômeno cultural. Porque ele não está 100% apoiado na possessão. Ele tem o drama familiar, ele tem uma questão de perda de fé, né? É principalmente a questão familiar, né? Que é o que pega mais, porque a perda de fé, nem todo mundo vai se conectar, porque, sabe, nem todo mundo foi seminarista, né, cara? Então. Porém, o padre carrega uma culpa de sentir que abandonou a mãe. Exato, né? Exato. E, por outro lado, você tem a mãe que, sabe, tenta resgatar uma filha que parece que está se perdendo ao mesmo tempo que ela está presente ali, né? Então, isso é algo que faz com que você, sei lá, você entenda, né? Você pode ser o maior ateu do mundo. Você entende porque... É nosso caso, né? Exato, exato.
Você entende por que, que uma mãe vai atrás de um exorcismo, né? Porque tudo falhou, né? Além de ser uma excelente metáfora para a falência de todas as instituições num momento, assim, turbulentíssimo dos Estados Unidos, né? Então, o filme funciona por isso. E eu acho que o Faça Ela Voltar, ele entendeu essa, conscientemente ou não, ele entendeu essa lição e ele coloca isso em prática. Não estou comparando a grandeza das obras, tá? Vamos deixar isso claro. Mas eu acho que ambas, elas compartilham essa preocupação e essa boa utilização do elemento humano numa trama que vai lidar com o sobrenatural de alguma forma. Não, com certeza. Assino com o relator. E para fechar, duas coisas aqui que eu gostaria de pontuar. Uma é que, Steve Rose aí 2017 falou de pós-horror, tal, não sei o que, não sei o que. Cara, aqui no Brasil, Luiz Nazário, em 86, nesse livro aqui, O Medo no Cinema, cara, ele em um capítulo aqui, ele fala de vários tipos de horror e ele tem uma parte que ele fala sobre o novo horror. E daí ele fala, agora o medo provém de outras fontes, a industrialização total, a tecnologia avançada criaram seus próprios nichos de pavor, chega de castelos mal-assombrados, criptas profanadas, portas que rangem, vamos crescer e usar nossos próprios gadgets, o novo terror surge dentro do lar moderno, envolve os eletrodomésticos, possui os mais sofisticados aparelhos, videogame, broca, automóvel, enfim, ele fala um montão de coisa aqui, que ele pega vários tipos de terror, inclusive terror japonês, né, que na década de 90 e início dos anos 2000 ficou muito popular aqui no Brasil, né, o chamado, tal, tudo mais, até remakes, né, tivemos. Mas enfim, você lê essa parte do que o Nazário fala, do medo no cinema, o cara tá descrevendo o pós-terror, cara, Sim. em 86. E ele não deixa de lado a questão do Roman Polanski e tal, tudo mais. Cara, ele coloca tudo aí em um texto. Mas assim, cara, grandezas de vezes muito melhor que Steve Rose. Porque pelo menos ele nos contradiz, o que já dá um ponto maior. Mas, é um texto bem embasado, tal. O cara manda bem, o cara entende mesmo, né? Então aí, o cara brasileiro aqui em 86 falou coisas muito mais pertinentes e coerentes do que Steve Rose em 2017. Pena que o Steve Rose não leu esse cara brasileiro, mas enfim. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria colocar, e aí eu queria a sua opinião, que é o seguinte. Um problema que eu vejo, mais um temor que eu vejo nesses filmes que se encaixam nessa falsa caixa do pós-terror. E aqui eu, de novo, eu não estou entrando na questão da qualidade desses filmes, que muitos deles eu gosto, Daniel gosta, tal, não é essa a questão. Porém, principalmente esses do eixo norte-americano, tá, que eu estou me focando, eu percebo que todos eles têm, não seria o termo correto, mas eu acho que é um termo didático, eles têm uma covardia no arrobo visual. Então, você percebe que todos eles trabalham com tons meio parecidos, uma luz meio parecida, no máximo, quando tem algo um pouco mais diferentão, é um chiaro escuro básico, né, um lance de luz e sombra meio basicão, tal. Nenhum tem uma coragem em usar cor, né? Aí vão falar da bruxa da hora do mal, tal. Não sei o que. Né? Vai te catar. Embora ele coloca o demônio de neon do Heffing, né, no balaio, né? Sim, é uma diferença, mas daí a gente tá falando do Heffing, né? Sim. Aí o Heffing... Mas qual que é a questão? Mas você pega, até filmes que eu gosto, você pega o próprio Faça Ela Entrar, é ótimo, o Faça Ela Voltar, tal, o próprio Ghost Story, enfim, você pega esses filmes, Ao Cair da Noite e tal, tirando um trabalho de chiaro escuro, nenhum deles tem uma selvageria na criatividade magética, nenhum. E é claro, tem que ver o que combina com cada filme, né? O Faça Ela Voltar não combinaria uma luz estilo Mário Bava, não combinaria. Porém, se você pegar todos esses filmes considerados pós-horror, não todos, mas a maioria deles, você percebe que você não tem isso, né? Você não tem essa coisa fantástica. Coisa que eu falei do Mário Bava aqui brincando, mas vamos pegar real. Pega um Bava, pega um Argento, pega o terror japonês da década de 60, 70, tal, que, cara, eles usavam umas luzes malucas, tal, e o gênero fantástico,
né, principalmente terror, ficção científica, tal, eles possibilitam isso. O próprio teor fantástico, ele possibilita que você tenha essa carga meio louca, meio esquizofrênica, meio psicodélica de cores, tal, de arroubos visuais. Pô, Zé do Caixão, cara. Zé do Caixão, você pega o Inferno retratado do Zé do Caixão, cara, que o cara é o Bava brasileiro, cara, né? Ou o Bava é o Zé do Caixão italiano, né? Mas, então, isso daí eu sinto falta, essa coragem, sabe? Essa coragem. Embora isso é muito tradicional do cinema norte-americano, né? O cinema norte-americano, ele não tem tanta essa inventividade que fuja muito da questão mais naturalista e realista na questão de iluminação, tal. Eu tô pegando iluminação porque é algo muito mais didático, né? Mas você não tem esses grandes arroubos visuais, né? Não tem nada que salta aos olhos e fala, que cena fabulosa. Você tem ideias interessantes, tal, mas você não tem aquela coisa que martela, sabe? Que martela na sua cabeça. Pô, eu lembro, tem um close do Christopher Lee no Chicote e o Corpo, né, que é um close da cara dele e tal, e vai mudando a cor. Cara, aquilo é maravilhoso. Tipo, o filme também é fantástico, mas você tem esses lapsos, assim, de momentos meio marcantes do cinema de terror, que nesses filmes eu não consigo ver tanto. Não sei o que você acha disso. Não, concordo, cara. A questão visual também, ela entra aqui na nossa discussão, porque esses filmes, realmente, se pegassem Mas tudo que estoura, mesmo que seja no cinema independente, né, ele vai gerar uma série de clones, né? Acho que os próprios produtores falam, não, faça assim, faça assado, né, para lembrar aquilo ali e tal. Se bem que você tem aí umas pérolas aí que se destacam, né, como o Farol, do próprio Eggers também, que eu acho bem melhor que A Bruxa, falando bem a verdade. Mas é isso, né, cara? A gente pode colocar, né, que falta o arrobo visual, né? Se é que isso, sei lá, é permitido, vamos dar o benefício da dúvida para os criadores também, porque a gente sabe como é difícil, né? Trabalhar na mais cara das artes, né? E fora isso, não dá pra gente cravar aqui, o cara descobriu a América porque ele tá falando disso aqui no filme dele. Não, virtualmente tudo já foi abordado, né, no cinema de terror, né? Isso porque a gente nem falou do pânico, sabe, tecnológico, nuclear, sabe, existem filmes assim notáveis em todos os lugares, né, cara? O cara falou pânico de eletrodoméstico, cara, o Hardware, né, em 92, tudo bem que é plágio de uma história em quadrinhos, mas isso aí é uma outra parada, né? Mas, sim, concordo plenamente aí na questão visual e poderia aparecer, né? Algum cara da 24 que podia assistir esse vídeo e falar, não, cara, eu vou calar a boca desses caras, né? Exato. Não, e só agora sim, para fechar, né, que a gente falou da impossibilidade do Steve Rose de fazer uma leitura mais aprofundada fazendo metáforas, analogias, alegorias, tal, tudo mais, enfim, parece que o cara não estudou figuras de linguagem. Cara, vou pegar um exemplo cretino mais de idade. Não, cretino não, porque o filme é da hora e o livro também. Cara, você pega Christine e o Carro Assassino. O Stephen King / o John Carpenter, eles pegam um carro, não sei o quê, só que, cara, o lance não é a questão do carro tal, isso é a primeira camada. Cara, ali você tem o quê? Você tem um rapaz passando por um turbilhão de adolescência tal, e tem um carro, uma questão de poder. Você pega um adolescente em confusão mental, hormonal tal, com um símbolo de poder, né? Cara, você pode fazer tantas leituras em cima disso, e ainda mais, cara, você pega, sei lá, esses atentados que tem em escolas norte-americanas e até em algumas aqui no Brasil, tal, às vezes, você pega um adolescente tal com uma arma, cara, o cara não critica o Carro Assassino, cara. Então, assim, aí você vai falar, poxa, é uma questão, uma problemática social, uma questão psicológica dos dias de hoje que você pode discutir com o Cristiano Carro Assassino, cara. Sim. Então, assim, o pós-horror, ele trata questões sociais, questões importantes, questões profundas. Cara, o gênero terror trata disso. Sempre foi assim. É só você ter um mínimo de sensibilidade para fazer uma leitura, né? E não quer dizer que essa seja a única leitura, né? Existem várias possibilidades de leitura, por isso mesmo é obra de arte. Então, se você dá o nome de pós-terror, cara, repense sua vida.
Bom, então é isso. Se você gostou desse papo, por gentileza, dá um like no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito, botão hypar. Esse conteúdo também sai no Spotify, então se você tá vendo por lá, por gentileza, se não segue a gente ainda, faça-o, por favor. E comenta, sabe? Deixa a gente saber o que você achou desse conteúdo. Esse é o nosso último vídeo de 2025, nós voltamos dia 14 de janeiro, tá? Na verdade, acho que ainda tem uma live para rolar no canal do YouTube, tá? Mas, ok, vídeo longo, vídeo aqui da gente trocando ideia com um pouquinho mais de produção é esse aqui mesmo. O último a gente volta dia 14 de janeiro. Então, tudo aquilo que a gente pede para vocês, tá? E a gente tem que falar do nosso Apoia-se, né, também? É claro. Bom, vamos lá, para fechar o ano, se você gostou aí do conteúdo do Formiga Elétrica tal, ou se você está conhecendo agora, fique à vontade aí para consumir vários vídeos nossos. Daí temos vídeo falando de quadrinhos, de literatura, de série de cinema. Temos o nosso podcast FormigaCast lá no Spotify, que você também pode conferir. E se você gostar aí do nosso jeito, do nosso conteúdo, e quiser que Formiga Elétrica produza ainda mais, até com melhor qualidade, maior frequência, tudo mais, sabe o que você pode fazer? Você pode se tornar um apoiador ou apoiadora. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica, e aí você pode contribuir com o quanto você quiser, o quanto você puder. E é claro, além de nos ajudar, você também ganha alguns mimos, como acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica e também os apoiadores do Formiga Elétrica, onde rolam altos papos, é muito irado, lives exclusivas, sorteios exclusivos de box de DVD, quadrinho, livro, tudo coisa maneira, tudo coisa legal e, claro, tudo isso por um valor ínfimo, o quanto você puder, o quanto você quiser, para nos ajudar. E você também, se tornando apoiador ou apoiadora, recebe o podcast antes da publicação oficial lá no Spotify. Esqueceu alguma coisa? Não, só esqueceu de dar um Feliz Ano Novo, Feliz Natal. É, isso aí. Então, boas festas a todo mundo, galera. É isso aí.